Vocês já pararam para refletir sobre a história da mulher do fluxo de sangue? Pois é uma passagem que é bastante conhecida na Bíblia, né? Ela fica em Marcos 5 e ela tem vários ensinamentos para a nossa vida. E eu já li essa passagem várias vezes, já tive muitos aprendizados com ela. Só que nesse final de semana eu estava lendo novamente essa passagem, estava refletindo sobre ele novamente, sobre ela, né, sobre essa passagem novamente. E eu aprendi uma coisa nela que eu nunca tinha parado para pensar sobre. Essa mulher, ela tinha uma condição na vida dela que era a enfermidade. Ela passou 12 anos com essa enfermidade. E naquela época as pessoas que tinham uma enfermidade, né, elas eram isoladas da sociedade. Essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha de dinheiro para atrás de tratamento e ela não conseguiu ser curada. Ela não conseguiu ser curada pelos homens, né, pela força humana. Mas ela viu uma oportunidade. Um certo momento, ela viu uma oportunidade e que para ela seria a última oportunidade que ela teria para ser curada e que foi a melhor oportunidade que ela teve. E ela, mesmo com os medos que ela tinha, os medos de ser julgada, de ter os dedos apontados para ela, de ser excluída, de ser expulsa ali daquele lugar novamente, ela enfrentou esses medos e ela foi na direção de Jesus. Ela foi na direção do alvo dela, do que ela queria. Ela deu aquele passo de fé. Ela deu o passo de fé para a transformação da vida dela, para a cura dela. E ela sabia que ela poderia ser julgada pelas pessoas que estavam ali naquele momento. Porque Jesus, quando ele andava, a multidão andava junto com ele, andava ao redor dele para escutar tudo que ele tinha para falar. E ela, sendo uma pessoa que tinha uma doença, eles poderiam apontar o dedo para ela e eles poderiam excluir ela daquele momento. Mas mesmo assim, ela enfrentou os medos que ela tinha de ser julgada, de ser exposta, de ser excluída, e ela foi atrás do que ela queria. Ela batalhou pelo que ela queria. A fé dela era tão grande, o medo dela também eu acredito que era tão grande, mas a fé que ela tinha era maior. A fé que ela tinha em Jesus e no que ele poderia fazer para a vida dela era muito maior do que o medo que ela sentia. E ela deu esse passo de fé. Ela deu esse passo de fé em busca da transformação de vida dela. Agora, imagine vocês se essa mulher continuasse vivendo na conformidade da vida dela, continuasse vivendo ali, que querendo ou não era uma zona de conforto para ela. Ela não era julgada, onde ela vivia, ela não era julgada, ela não era humilhada, ela não era excluída. Então era uma zona de conforto para ela. Imagina se ela tivesse continuado a viver ali, se ela não saísse da conformidade da vida dela, do conformismo da vida dela, se ela não saísse da zona de conforto da vida dela, ela não ia viver o melhor de Deus para ela. E é assim com as nossas vidas também hoje. Às vezes a gente tem medo do que as pessoas vão falar de nós, né? Se a gente colocar a nossa opinião, se a gente demonstrar a nossa fé, às vezes a gente tem medo do que as pessoas vão pensar da gente. Então a gente prefere muitas vezes viver na nossa zona de conforto, viver no conformismo da nossa vida. E se a gente continuar assim, se a gente não der o nosso passo de fé, a gente também não vai viver o melhor de Deus pra gente. Porque a Bíblia garante que Deus tem o extraordinário para as nossas vidas. Deus tem o melhor para as nossas vidas e ele quer que a gente viva o melhor dele para a gente. Porque nós somos filhos dele. Nós somos filhos dele e ele quer o melhor. Ele, como pai, ele quer o nosso melhor. Só que, ao mesmo tempo que ele quer o nosso melhor e ele poderia nos dar esse melhor,
né? Mesmo que a gente não buscasse, ele poderia sim nos dar esse melhor. Ao mesmo tempo que ele poderia fazer isso, ele quer que a gente busque. Ele quer que a gente dê esse passo de fé na nossa vida, porque ele nos deixou livre arbítrio, ele nos deixou livre arbítrio. Então, tá na nossa mão. A gente que decide se a gente quer viver o melhor de Deus para nossa vida ou se a gente quer continuar vivendo no conformismo da nossa vida, na nossa zona de conforto. E hoje eu decido dar esse passo de fé, eu decido dar esse passo de fé na minha vida, eu decido buscar o melhor de Deus para mim, viver o melhor de Deus para mim, e que você também possa decidir dar esse passo de fé. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia.